Parazão 2025. O Papão venceu o Capitão Poço por 4-1. E agora a gente vai dar início à entrevista coletiva com o técnico Márcio Fernandes. Professor, boa noite. Queria que o senhor começasse fazendo uma avaliação, né, da partida, o que foi o Paysandu nessa tarde de domingo. Boa noite. Olha, eu acho que a gente tem que primeiro entender que estamos no início do trabalho, vai haver oscilações, isso é normal. Hoje nós tivemos 3 estreias, nós tivemos o Rossi, o Espinosa e o Cavalieri, né? Devagarzinho a gente está colocando os jogadores, ainda não estão nas melhores condições físicas, vão, consequentemente, ganhar isso, e isso acontecendo, tecnicamente também vão melhorar, né? Na verdade tivemos 4, né? O Pedro também, o Pedro tinha entrado no jogo, né? Mas saindo jogando, o Pedro também entrou, e eu acho que fizemos um jogo equilibrado, um jogo onde nós ficamos com o jogo todo sempre na nossa mão e conseguimos um placar de 4-1. Não é fácil vencer, não é fácil fazer gols, então temos que ir com calma, mas acho que estamos no caminho certo. Márcio, boa noite. É Rodolfo aqui das rádios do Grupo Liberal de Comunicação. Márcio, a gente estava até comentando aqui com os colegas, falou, bom, o professor está demorando para vir para a coletiva, vai ter alguma novidade aí? O Felipe está até aqui junto. Chegar uma novidade aí nessa semana para o Paysandu? Não, é que chegaram uns amigos e a gente teve que atendê-los ali, e aí demoramos um pouco mais, mas nada ainda de novidade. E, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta sobre o setor de defesa do Paysandu, né? Eu até perguntei isso pro Luan, a gente estava até discutindo durante a nossa transmissão. O gol surge, né, de um belo lançamento, também tem que ter a qualidade do time adversário, a questão de linha de posicionamento, com o tempo. Queria que tu falasse, eu achei os 2 zagueiros expostos do Paysandu e respeitando a fragilidade do Capitão Poço, porque o Paysandu ele vai ter adversários em um futuro muito breve, com uma qualidade de ataque maior e melhor. Queria te perguntando sobre isso. Não, realmente ficamos expostos a isso, mediante a um sistema que nós tentamos hoje, né? Colocamos em prática, mas a gente sentiu que realmente o meio ficou bem vulnerável, e isso prejudicou muito os nossos zagueiros, porque ficaram praticamente de mano ali. Então, depois no segundo tempo a gente acertou, né? E aí já não ocorreu esse problema. Mas no primeiro tempo sim, tiveram 2 lances que mostraram essa condição para o adversário, né? Mas são coisas que a gente vai testando, vai vendo, esse aqui não dá certo para fazer isso, vamos fazer isso. E no final a gente chega numa conclusão ideal da equipe, né? Por enquanto estamos numa fase de testes, colocando, olhando, vendo qual o melhor sistema que a gente vai adotar para a nossa equipe. Então é uma coisa normal de início de campeonato. Márcio, um outro ponto. O Paysandu já vai jogar, né, em Marabá na próxima rodada contra o Águia, um adversário complicado, maior investimento, com exceção de Remy Paysandu aqui no Campeonato Paraense. Tu pensas em alterar o time já para a sequência, para dar uma rodagem, início de competição, ou não? Vai manter o time titular para pegar ritmo, não só de jogo, de sistema mesmo? Ainda não pensamos nisso, né? Acabou o jogo agora, nós vamos conversar, a gente tem realmente um staff muito bom, um staff que nos dá uma condição de a gente poder olhar também, ver no vídeo o que ocorreu de errado, que a gente possa consertar, e aí depois a gente tomar a decisão. Vamos enfrentar uma equipe forte, né? Uma equipe que, como você falou, acho que é a terceira equipe em termos de condição, né? de investimento. Então isso tudo já faz com que o jogo se torne um jogo difícil, mais ainda que vamos jogar fora de casa, né? Dentro dos domínios do Águia. Mas vamos trabalhar essa semana aí para a gente fazer um bom jogo lá e conseguir um grande resultado. E a minha última, Márcio, é a respeito do Juninho, né? O Juninho, a torcida já
já pediu ele, né, em um certo momento, um coro de torcedores pedindo a entrada do Juninho. Como é que está o Juninho para essa temporada? Essa temporada é a temporada do Juninho, a gente discutiu muito isso na nossa programação nessa semana que passou, né? Acho que é um momento do Juninho, mas queria que tu falasse sobre isso, como é que tu pensa, como é que tu vê o Juninho que vai para a terceira temporada dele aqui no Paysandu. Valeu, Márcio, obrigado, até a próxima. Sobre o Juninho, estou bem à vontade para falar, porque foi eu que pedi a contratação do Juninho quando eu era treinador do Paysandu. E isso já mostra o quanto eu gosto do jogador. Mas, como a gente está analisando algumas coisas, o Juninho a gente já conhece bem e tem entrado nos jogos, tem nos ajudado, principalmente no jogo da Tuna. Logo, logo ele vai ter a chance de entrar de cara também e poder mostrar todo o seu potencial. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente está ainda olhando bastante jogadores. Desculpa, Márcio. João Vanderlei, TV Liberal. Queria começar te perguntando sobre a importância de estrear bem no Campeonato Paraense, primeiro sobre isso, e também sobre a importância de um jogo como esse, onde Nicolas faz 2 gols, para a retomada da confiança dele como atacante, como jogador. A importância de começar bem, isso é... Eu acho que a gente já teve um início muito bom, que foi no jogo da Tuna. Conseguimos sagrar campeão, né, da Copa Grão-Pará. Isso também já foi muito bom. O Nicolas fez 2 gols naquela oportunidade. Hoje fez mais 2. Então, um jogador que vem ganhando confiança, tem a confiança do grupo, é um exemplo de profissional, já falei isso. Isso não estou falando porque ele fez 4 gols em 2 jogos. Estou falando quando ele não estava fazendo gol, e eu sempre falei isso, a cobrança sempre é muito grande em cima do Nicolas, porque todos sabem do potencial e do que ele representa para nós, né? Então a gente tem que ter confiança no que está fazendo e dar sequência. Outra coisa que eu queria te perguntar também, porque teve infelizmente a notícia hoje da morte do Léo Batista, né? Jornalista esportivo, 92 anos de idade, baú de esporte, inclusive até teve um minuto de silêncio no jogo para ele, né? Queria saber de ti, de algo que te marcou do Léo Batista, que você porventura lembra até hoje, ainda mais num contexto como esse. Olha, sinceridade eu não estava nem sabendo. Fui pego de surpresa aí. O Léo Batista é um ícone, né? Quando tinha a abertura do Fantástico, a gente via lá, né, os gols da rodada. Então era onde que eu podia me ver, né? Era um dos gols da rodada. Às vezes eu estava no Pará, às vezes eu estava na Bahia, às vezes eu estava em outro lugar, e a gente estava sempre ligado ali. Hoje a gente já não vê mais os gols da rodada, passa um ou outro. Antes era todos os gols da rodada, e ele era o cara que fazia isso, né? Vários repórteres já fizeram até um documentário dele, né? E mostrando o que ele representava ali, né? Então é realmente uma grande perda para o futebol, né? Para a gente que está assim dentro do futebol, é realmente muito triste. Márcio, boa noite, Dini Menezes da Rádio Clube. Eu ainda tenho em mente aquela frase que você citou no dia que a gente veio para a coletiva. Você disse, eu perguntava em quanto tempo você ia ver o Paysandu já padronizado, já com esquema de jogo, parte física e tudo. Você disse de 4 a 5, né? Eu acho até que é muito pouco tempo para tudo isso. Eu acho que de 5 a 6. Mas dentro daquilo que o Paysandu apresentou hoje, no primeiro tempo, teve um pouco de dificuldade, sim, principalmente aquela cobertura da cabeça de área para a zaga. Aí depois o Paysandu começou a entender o jogo. O Paysandu começou a entender o jogo, começou a observar o adversário, ou foi o adversário que impôs essa dificuldade a priori no início do jogo para o Paysandu, Márcio? Não, às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra, né? Eu sou um cara que não tenho vergonha de falar quando a gente erra. Então, nós montamos uma estratégia que hoje não deu certo. Não foi do jeito que eu imaginava. E aí, dentro do jogo, eu fiz uma mudança, uma alteração tática. Porque eu tinha colocado o Rossi, né, como um segundo atacante, junto com o Nicolas. Só que quando nós fizemos isso, nós perdemos o meio.
Nós tínhamos 2 volantes tentando caçar 3 jogadores do Capitão Poço, abrimos o meio, deixamos a nossa zaga exposta. Quando a gente percebeu isso, o que eu fiz? Puxei o Rossi de novo para a posição original dele e coloquei o Borazzi para fazer essa função, né? Mas não é o jogador com a característica que a gente precisava. No vestiário eu tive que fazer uma alteração, colocando o Giovani, que é o jogador mais articulador, o jogador que arma o jogo, né, para acrescentar aquele buraco que ficou ali. E aí eu tinha que sacrificar um jogador. E aí acabamos sacrificando o Pedro, né, que no meu modo de ver não estava mal no jogo. Então não foi uma mudança técnica, foi uma mudança tática que eu fiz, né? O Pedro foi muito bem no jogo, tem a confiança da gente, só que eu precisava trocar aquele momento. Aí a gente trocou, né? Como a gente iniciou e não deu certo o que a gente pensou, nós voltamos no que a gente já tinha feito e tinha dado certo. Eu acho que treinamento e pré-temporada é para isso. E eu acho natural, né, o que o Paysandu apresentou, o crescimento dele no segundo tempo. Assim, você acha que a cobrança ela está muito prematura, né? Porque tem que ter um entrosamento. A gente conversava com o Brian e ele dizia, não, a gente está se entrosando, a gente está se conhecendo, e o jogador está se desenvolvendo, a parte física é natural. Como é que você vê esses questionamentos? Tem que jogar, tem que ser melhor. Não está dentro daquilo que se espera dentro de uma pré-temporada, Márcio? Tá dentro. A gente não está preocupado com isso, porque a gente sabe que está no caminho certo, né? Claro que vai ter alguns erros dentro do caminho, mas é para isso que serve, né, esses jogos, esses testes, colocando alguns jogadores para a gente ver, né, para quando chegar realmente a hora a gente saber o que a gente tem na mão, o que a gente pode fazer, qual o sistema que a gente vai adotar, porque todos os sistemas são bons, desde que você tenha o jogador para fazer aquele sistema, e é isso que a gente ainda está buscando dentro da nossa equipe. Sobre os jogadores que até aqui ainda não fizeram estreia, ainda não entraram no time, qual a expectativa que você tem? Que evolução você está vendo neles? Quando é que o torcedor vai ver? Claro que não é por nome, não é por trabalho, por evolução no dia a dia. E desses, quem é que está evoluindo? Quem é que o torcedor vai ver logo no time, se apresentando normalmente, Márcio? Olha, a maior evolução física do nosso plantel foi do Giovani. O Giovani chegou muito acima, né? Perdeu bastante já está entrando num ritmo melhor, ainda não está nos 100% que ele pode render, mas já está melhorando. Hoje a gente tinha até deixado ele como opção, porque ele fez os trabalhos já um pouquinho mais do que os outros jogadores, até para que ele possa ganhar, e a gente já tinha pensado ele numa opção. Como o jogo correu para o lado que a gente precisava dele, ele entrou aos 45, talvez ele fosse entrar um pouquinho menos, né? Mas ele nos ajudou bastante e, consequentemente, a gente está olhando. Hoje entrou o Cavalieri, né? Entrou o Espinosa, né? Um jogador que está treinando muito bem, que tem o passe muito bom. Então, devagarzinho a gente vai colocando todos. Ainda temos jogadores ainda para estrear, jogadores ainda que estão ganhando condição fora, né? Tem o Martinez que chegou, ainda não está em condições ainda de entrar, mas logo vai estar. Então, devagarzinho a gente vai montando a nossa equipe e tenho certeza que essa equipe ainda vai dar muitas alegrias ao Paysandu. Márcio, Luciano Rodrigues do Portal Chamo Grosso. Vou te fazer 2 perguntas em uma, né? A primeira primeiro que eu queria que tu avaliasse a questão do Rossi, a estreia dele, o que tu achou do Rossi e por que, por exemplo, do Juninho, que não entrou hoje como titular, entrou muito bem no jogo passado, por que tu optou por ele ficar na reserva hoje? Poderia ter entrado como titular e tu deixou ele na reserva. Eu queria que tu explicasse isso também para o torcedor bicolor. Obrigado. Então, a gente optou por um sistema diferente hoje. Nós colocamos o Rossi e praticamente ficamos com 4 atacantes, né, para ver como é que a gente ia suportar desse jeito. Não saiu do jeito que a gente esperava. Então a gente teve que fazer uma mudança tática já no
no primeiro tempo, mesmo trocando alguns jogadores, mesmo com a mesma equipe, a gente trocou funções, né? A gente trouxe o Borazzi para fazer ali, mas não foi do jeito que a gente queria. Eu precisava de um jogador mais articulador, mais amador do que o Juninho. Então a gente optou pelo Giovani. O Juninho é um jogador que tem a característica um pouquinho mais atacante, um meio atacante, né? Que não era naquele momento o que a gente estava precisando. Depois a gente colocou 2 meias, colocamos o Juninho e o Giovani. Aí sim a gente começou a ter um pouco mais de articulação ali com o Espinosa fazendo esse primeiro passo ali de trás. O Rossi também. E o Rossi ainda não está nas melhores condições dele também, mas era uma estreia, eu acho que ele fez uma boa estreia. Dentro da parte física, da técnica ainda não foi das melhores, ele vai melhorar com certeza, mas também tem algumas coisas que prejudicaram um pouco o Rossi essa semana, né? Mas questões particulares dele, mas que afetou um pouco durante a semana os trabalhos, mas tenho certeza que o Rossi vai nos ajudar muito, né? Um jogador dentro do nosso plantel aí que a gente nem precisa falar do tamanho que representa esse jogador para a gente, né? Então com calma, logo logo ele vai atingir o melhor dele fisicamente e consequentemente tecnicamente ele vai melhorar. Boa noite, Márcio. Eduardo da Futipará. Eu queria perguntar para você como você enxerga o Brian Borges no seu esquema tático. Ele é um jogador meio coringa, né? Ele joga em várias posições. E a outra pergunta seria a opção por ele bater o pênalti. Estava até conversando lá na área externa, a gente pensou que seria o Rossi, né? Pela estreia. Eu queria saber como foi essa opção dele bater o pênalti. Sobre o Brian, né? O Brian é um jogador muito importante dentro do nosso sistema, tanto é que ele faz algumas funções, e isso também é uma característica minha, né? De colocar alguns jogadores em outras funções, e o Brian faz muito bem isso, ele joga tanto de lateral, na direita ou na esquerda, no meio campo, então o jogador pode fazer na linha da frente, o jogador tem muito recurso técnico e é muito importante dentro do nosso sistema. Quanto o pênalti, nos treinamentos, né? Então o Brian realmente era a primeira opção, o Rossi a segunda opção e o Vargas era a terceira opção nossa, né? Até porque eu tirei um pouco o Nicolas dessa função, porque a cobrança estava muito em cima dele, muito grande. E agora ele está fazendo gol, daqui a um pouquinho ele vai ser batedor de novo, porque ele tem condições para isso, mas nos treinamentos foi o Brian que se portou melhor, por isso ele foi escolhido. Tá certo, muito obrigado ao técnico Márcio Fernandes, obrigado a todos que participaram da coletiva e a você também, torcedor bicolor, ligado aqui no nosso canal no YouTube. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa noite, um bom domingo a todos.